Imagine segurar na sua mão uma pequena pílula branca, não maior que a ponta do seu dedo, e perceber que esse humilde comprimido tem o poder de ajudar a prevenir milhares de ataques cardíacos e derrames todos os anos. Mas aqui vai a reviravolta surpreendente. Embora esse comprimido seja aclamado como um salvador de vidas há mais de um século, uma onda de novas diretrizes e confusão está fazendo muitas pessoas abandoná-lo por completo. Feche os olhos e imagine alguém de quem você gosta muito, um dos seus pais, um irmão ou amigo, que não faz ideia de que pode estar à beira de uma tragédia evitável. Agora imagine a culpa e o arrependimento se, anos depois, você descobrir que uma simples rotina diária poderia tê-lo salvado. A questão é séria porque estamos falando de vida ou morte, independência ou incapacidade, e conhecimento ou incompreensão. Ao final desta sessão, você entenderá exatamente por que as recomendações sobre aspirina mudaram, como a aspirina atua para interromper coágulos fatais, quem deve realmente considerar tomá-la e quem deve ser mais cauteloso. Você também descobrirá fatores menos conhecidos, como fibrilação atrial, LPA e alternativas naturais para afinar o sangue. No fim das contas, você sairá com uma orientação clara de como conversar com seu médico, avaliar seus riscos pessoais e proteger as pessoas que você ama. Das remédios antigos à medicina moderna, as raízes da aspirina. Vamos voltar no tempo aproximadamente 4.000 anos, até os antigos sumérios, que descobriram que a casca do salgueiro podia aliviar a dor e reduzir a febre. Eles não tinham laboratórios nem revistas médicas sofisticadas, apenas observação atenta e tentativa e erro. Avançando para 1897, um químico chamado Felix Hoffmann, que trabalhava na empresa Bayer, sintetizou uma forma mais estável do composto ativo, a salicina, criando o que conhecemos hoje como ácido acetilsalicílico aspirina. No início do século XX, a aspirina era usada principalmente para dor e febre. Então, em meados do século, os médicos começaram a suspeitar que suas propriedades anticoagulantes poderiam reduzir ataques cardíacos. Na década de 1980, pesquisas confirmaram que o uso diário de aspirina em baixa dose podia diminuir o risco de um primeiro ou de recorrentes ataques cardíacos. Logo, ela foi aclamada como a droga milagrosa. Reconheça que a longa história da aspirina, desde remédios antigos até laboratórios modernos, reflete sua notável versatilidade. Antes de decidir começar ou parar a aspirina, considere as evidências reunidas em séculos de observação e décadas de estudos clínicos. O mecanismo mágico, como a aspirina ajuda ou prejudica. Na sua corrente sanguínea, as plaquetas funcionam como kits de primeiros socorros que fecham ferimentos formando coágulos. Quando as plaquetas ficam hiperativas, podem se agrupar onde você não quer, como nas artérias que irrigam o coração ou o cérebro, levando a ataques cardíacos ou derrames. A aspirina reduz a atividade plaquetária, inibindo uma enzima chamada COX-1, efetivamente diminuindo a cascata que desencadeia a formação de coágulos. Imagine suas artérias como um sistema de rodovias muito movimentadas. Se uma das faixas é bloqueada, o tráfego fica congestionado. As plaquetas podem ser esse bloqueio de faixa, criando um engarrafamento do fluxo sanguíneo. A aspirina, em essência, remove alguns dos obstáculos que tornam as plaquetas muito pegajosas. No entanto, esse controle de tráfego também pode levar a sangramentos excessivos se houver um problema, por exemplo, uma úlcera estomacal, pois as plaquetas não formam coágulos de forma tão eficaz. Entenda que nenhum medicamento está livre de compensações. O benefício da aspirina é reduzir a formação de coágulos perigosos, mas o preço a pagar pode ser o risco aumentado de sangramento, principalmente no trato gastrointestinal (GI). Sempre equilibre esses prós e contras com a orientação de um profissional. Pros versus contras. O auto-equilíbrio da aspirina. Por décadas, a aspirina foi quase mitificada. Se você tivesse mais de 50 ou 60 anos, tome uma aspirina por dia e evite um ataque cardíaco. Mas as evidências científicas são mais sutis.
Os benefícios da aspirina incluem a prevenção de derrames isquêmicos causados por coágulos e de ataques cardíacos. Ela pode até ter um efeito anti-inflamatório que reduz o risco de certos tipos de câncer. Porém, seus riscos, especialmente sangramento gastrointestinal, em casos raros, derrame hemorrágico, não são desprezíveis. Considere duas mulheres hipotéticas, ambas com 65 anos. Alice tem histórico familiar de doenças cardíacas, testou positivo para pontuações de cálcio elevadas nas artérias e possui placa conhecida. Beth tem pressão arterial perfeita, sem placa e nenhum histórico familiar relevante. Para Alice, o efeito protetor da aspirina provavelmente supera o risco de sangramento. Para Beth, o benefício pode ser tão pequeno que o risco de sangramento se torna mais preocupante. Analise sua própria situação com a ajuda do seu médico. Fatores como histórico familiar, resultados de exames de sangue e estilo de vida são essenciais para decidir se os benefícios da aspirina superam os riscos no seu caso específico. Prevenção primária versus secundária. Uma divisão crucial. As diretrizes médicas geralmente separam o mundo em dois grupos: prevenção primária, sem evento cardiovascular prévio ou placa diagnosticada, e prevenção secundária. Já existe doença cardiovascular, placa ou histórico de ataque cardíaco ou derrame. Durante décadas, muitos médicos recomendaram aspirina para ambos os grupos, acreditando que o efeito protetor ajudaria quase todo mundo acima de certa idade. No entanto, nos últimos anos, estudos em grande escala mostraram que, em pessoas saudáveis de baixo risco, sem evidência de doença, o impacto da aspirina em prevenir um primeiro ataque cardíaco pode ser mínimo, enquanto o risco de sangramento persiste. Se você pensar em prevenir um incêndio em uma casa, você instala sprinklers em toda a casa do bairro. Talvez não, se o risco de incêndio for muito baixo. Mas se uma casa já teve um incêndio ou se inspetores encontraram fiação defeituosa, semelhante à placa nas artérias, instalar um sistema de sprinklers avançado, como a terapia com aspirina, se torna mais crucial. É exatamente assim que os médicos diferenciam prevenção primária de secundária. Descubra se você tem algum sinal de doença cardiovascular, como placa, testes de esteira normais ou um evento anterior. Se tiver, você provavelmente se encaixa em prevenção secundária, onde a aspirina costuma trazer mais benefícios. Se não, pese o menor benefício potencial na prevenção primária em comparação às possíveis complicações de sangramento. Diretrizes USP 2022. Porque aconteceu uma grande mudança. Em 2022, o US Preventive Services Task Force, UST, causou bastante agitação ao atualizar suas recomendações. Eles aconselharam a maioria dos adultos com mais de 60 anos, sem doença cardíaca pré-existente, a não iniciar aspirina diariamente para prevenção primária. Essa mudança reflete a melhora geral no controle de riscos, melhor controle da pressão arterial, terapia com estatinas para colesterol e maior conscientização sobre estilo de vida, resultando em menos eventos cardíacos iniciais na população geral. Consequentemente, a abordagem de aspirina para todos deixou de ser considerada adequada. Algumas manchetes sensacionalistas declararam: médicos dizem para abandonar a aspirina, levando muitas pessoas a parar abruptamente. Mas, se você ler além das manchetes, as diretrizes ainda apoiam explicitamente a aspirina para indivíduos com aterosclerose conhecida, eventos anteriores ou risco significativo. A nuance é que eles estão mais cautelosos ao prescrevê-la para pessoas saudáveis que não têm evidência de doença. Não se baseie apenas em manchetes. Se você já está tomando aspirina, converse com seu médico antes de parar. Se você tem mais de 60 anos e ainda não começou, discuta uma avaliação completa, como um score de cálcio nas artérias coronárias, CAC, ou outros exames para ver se você realmente tem placa oculta. Fibrilação atrial. AFib, porque a aspirina não basta. Estima-se que de 3 a 6 milhões de americanos tenham AFib, uma condição em que as câmaras superiores do coração tremem em vez de bater em ritmo coordenado.
Esse tremor geralmente leva ao acúmulo de sangue, que pode formar coágulos que viajam até o cérebro e causam um derrame. No entanto, muitos estudos mostram que apenas aspirina não é suficiente para prevenir derrames em casos de AFib. Imagine seu sangue girando em um pequeno redemoinho dentro do coração, com plaquetas circulando também. A aspirina realmente reduz a aderência das plaquetas, mas os coágulos em AFib se formam de uma maneira menos dependente das plaquetas e mais ligada ao sangue parado que ativa a cascata de coagulação. É por isso que anticoagulantes mais potentes, como varfarina ou NOACs, por exemplo, Eliquis, Xarelto, são recomendados para a maioria dos pacientes com AFib. Se você tem AFib ou suspeita disso, talvez tenha sentido palpitações ou um relógio inteligente indicou ritmo irregular. Consulte seu cardiologista sobre o melhor plano de tratamento. A aspirina ainda pode ajudar se você também tiver placa, mas especificamente para a prevenção de derrames ligados à AFib, anticoagulantes mais fortes geralmente são necessários. O Jagador-Oculto, LPA, lipoproteína A. LPA é uma variação genética do colesterol LDL que pode aumentar de forma drástica o seu risco de ataques cardíacos e derrames em até 4 vezes. Muitas vezes, ele não aparece em exames de sangue de rotina. O LPA elevado pode permitir que a placa se forme mais rapidamente nas suas artérias, mesmo que outros marcadores lipídicos pareçam normais. Figuras conhecidas do mundo fitness, como Bob Harper do programa The Biggest Loser, chocaram o público quando tiveram ataques cardíacos graves, apesar de estarem em excelente forma. Depois, descobriram o LPA alto como fator contribuinte. Isso serve como um lembrete de que a genética pode superar até mesmo os hábitos mais saudáveis. Se você tem histórico familiar de doença cardíaca, pergunte ao seu médico sobre fazer um teste de LPA. Pesquisas sugerem que a aspirina pode reduzir parte do risco extra causado pelo LPA. Você também pode ficar de olho em terapias promissoras, algumas em testes clínicos, que visam especificamente o LPA. Mantenha-se informado, pois essa área da cardiologia está em rápida evolução. Decisões de dosagem. Aspirina infantil versus dose completa. Normalmente, a aspirina infantil, cerca de 81 mg nos Estados Unidos ou 75 mg em alguns outros países, é usada para prevenção diária porque inibe suficientemente as plaquetas com menos efeitos colaterais gastrointestinais. Uma dose padrão ou adulto, 325 mg, costuma ser tomada durante um ataque cardíaco agudo, mastigada e engolida para absorção mais rápida. Em uma emergência, como uma dor intensa no peito, os médicos recomendam mastigar uma aspirina de dose completa. Para uso diário prolongado, uma dose mais baixa geralmente é suficiente. Pense nisso como ajustar o fluxo de água em uma mangueira. Um jato forte pode ser necessário em uma crise pontual, enquanto um fluxo mais suave funciona melhor a longo prazo. Nunca troque arbitrariamente entre 81 mg e 325 mg de aspirina sem consultar um profissional de saúde. A dosagem pode ser a diferença entre uma prevenção benéfica e efeitos colaterais prejudiciais. Além da aspirina, suplementos naturais e abordagens holísticas. Muitas pessoas recorrem ao óleo de peixe, ômega 3, cúrcuma, gengibre, alho, natoquinase ou serrapeptase para afinar o sangue naturalmente. Cada um tem mecanismos únicos, geralmente atuando na inflamação ou na agregação plaquetária de forma mais sutil que a aspirina. Entretanto, esses suplementos normalmente não são estudados com o mesmo rigor em populações de alto risco, então os dados sobre a prevenção de eventos graves, como ataques cardíacos ou derrames, ainda são limitados. Suponha que você tenha fatores de risco leves, pressão um pouco elevada ou colesterol limítrofe, mas nenhuma placa ou histórico familiar. Um médico pode recomendar mudanças de estilo de vida e certos suplementos, como o óleo de peixe. Mas se você tem AFib, placa significativa ou histórico de derrames, provavelmente precisará de uma intervenção mais robusta que um único suplemento. Adote uma estratégia complementar.
Se optar por cúrcuma ou óleo de peixe, informe sua equipe de saúde para evitar afinar demais o sangue, especialmente se você também estiver tomando aspirina ou anticoagulantes prescritos. Um plano sinérgico de alimentação saudável, exercícios regulares e suplementos pode, muitas vezes, potencializar os benefícios quando usado de maneira responsável. O estilo de vida é rei, a base verdadeira da saúde cardíaca. Nenhum medicamento, por mais eficaz que seja, supera um estilo de vida saudável. Dieta, exercícios, manejo do estresse, sono de qualidade e check-UPS regulares são o que realmente fazem a balança pender contra as doenças cardíacas. Muitos médicos defendem que só as mudanças no estilo de vida podem superar os benefícios da aspirina para indivíduos de baixo risco. Estudos mostram que perder apenas 5 a 10% do peso em excesso pode melhorar drasticamente a sensibilidade à insulina e reduzir a pressão arterial, dois grandes contribuidores para a saúde do coração. Uma caminhada rápida de 30 minutos, 5 dias por semana, pode reduzir o risco de doença arterial coronariana em até 30%. Isso é tão potente quanto alguns medicamentos prescritos. Mesmo que você esteja tomando aspirina ou pensando nisso, priorize uma dieta equilibrada, rica em frutas, vegetais e grãos integrais, exercícios moderados e evitar tabaco. Essas ações reduzem a inflamação, estabilizam a placa e mantêm a pressão arterial saudável de forma muito mais eficaz do que confiar apenas em um comprimido. Diagnósticos avançados, ferramentas para revelar riscos ocultos. Não tem certeza se você tem placa. Testes como o score de cálcio nas artérias coronárias, CAC, ou um ultrassom de espessura média íntima de carótida, sim, podem identificar placa ou espessamento arterial inicial. Uma pontuação de CAC alta pode revelar uma bomba relógio em suas artérias, enquanto uma pontuação baixa pode tranquilizar que o risco é menor. Um corredor de 50 anos, com colesterol normal, pode descobrir um CAC surpreendentemente alto, revelando depósitos de cálcio ocultos nas artérias coronárias, um sinal de alerta para possível risco de ataque cardíaco. Por outro lado, uma pessoa mais velha pode ter um CAC zero, indicando um risco coronariano muito menor do que a idade, sozinha, poderia sugerir. Pergunte ao seu médico sobre esses testes avançados se você estiver em dúvida sobre a aspirina. Se você encontrar evidências reais de placa, terá motivos mais fortes para considerar a aspirina diária ou outras intervenções. Se suas artérias estiverem limpas, pode decidir que os riscos potenciais não valem a pena. O protocolo de emergência. Aspirina em caso de ataque cardíaco agudo. Há uma situação muito clara. Se você suspeitar de um ataque cardíaco, sinais clássicos incluem dor intensa no peito, suor abundante, dor na mandíbula ou no braço esquerdo, ou falta de ar grave. Suas primeiras ações devem ser ligar para os serviços de emergência e mastigar uma aspirina de dose completa, 325 mg, supondo que você não tenha contraindicações. A aspirina pode ajudar a interromper ou retardar um coágulo com risco de vida, reduzindo possivelmente danos ao coração. Imagine que um vizinho desmaia segurando o peito. Você liga imediatamente para o 192 SAMU. Enquanto a ajuda está a caminho, você oferece a ele uma aspirina de dose adulta para mastigar. Essa ação rápida pode ganhar minutos preciosos. Estudos mostram que mastigar aspirina acelera a absorção, possivelmente salvando o tecido cardíaco. Mantenha a aspirina de dose completa, 325 mg, disponível em casa ou no carro. Ensine seus familiares sobre o que fazer se alguém tiver suspeita de ataque cardíaco. Mesmo com diretrizes em evolução, usar aspirina em emergências ainda é uma prática que salva vidas. Sinais de alerta de sangramento. Quando ser cauteloso. Se você toma aspirina regularmente, especialmente em doses mais altas, fique atento a sinais de alerta como fezes escuras e pegajosas, sangue no vômito ou hematomas inexplicáveis. Um sangramento gastrointestinal crônico pode levar à anemia, causando fraqueza, fadiga e tontura. Em casos raros mais graves, você pode ter hemorragia intracraniana, sangramento no cérebro.
Por exemplo, um homem de 64 anos que toma aspirina todos os dias nota que está se sentindo tonto após um pequeno esforço. Ele acha que é apenas a idade, mas na verdade está perdendo uma pequena quantidade de sangue todos os dias nas fezes. Depois de algumas semanas, seus níveis de hemoglobina caem perigosamente, colocando em risco de desmaios e quedas. Somente um exame de sangue revelou como a aspirina o afetava gradualmente. Fique atento a sangramentos ou hematomas incomuns e relate esses sintomas imediatamente. Exames de sangue regulares, como o hemograma completo, CBC, podem detectar anemia oculta precocemente. Se suspeitar de sangramento gastrointestinal, procure avaliação médica o mais rápido possível. Não é algo para esperar para ver ponto. Personalizando a abordagem. Anedotas do mundo real. Muitos pacientes e até alguns médicos têm histórias que destacam tanto o poder quanto o perigo da aspirina. Alguns atribuem à aspirina o fato de terem sobrevivido a um coágulo quase fatal, enquanto outros lamentam não terem conhecido os riscos de sangramento até desenvolverem úlceras ou sofrerem um derrame hemorrágico. Cada história adiciona outra dimensão à questão sim ou não sobre a aspirina. Considere uma mulher na faixa dos 50 anos que pensava estar com a saúde perfeita até descobrir LPA elevado e placa moderada. Ela começou a tomar aspirina infantil, além de fazer mudanças na dieta. Ao longo de vários anos de acompanhamento, sua placa se estabilizou e seu risco cardiovascular total diminuiu significativamente. Enquanto isso, um homem de 40 e poucos anos, convencido de que deveria tomar aspirina para ficar no lado seguro, acabou com uma úlcera hemorrágica que exigiu internação hospitalar e transfusão de sangue. Sua decisão sobre aspirina deve ser baseada em dados pessoais, como exames de sangue, resultados de imagens e histórico familiar. Mesmo que um amigo ou colega jure pela aspirina, o que funcionou para ele pode não ser o ideal para você. O poder subestimado do estilo de vida, porque ele supera qualquer pílula. Repetidamente, dieta, exercícios, manejo do estresse e não fumar lideram a lista de estratégias de prevenção de doenças cardíacas. Embora a aspirina possa ser um poderoso seguro extra em alguns casos, ela não pode desfazer os danos diários causados por um estilo de vida pouco saudável. Pense na aspirina como um cinto de segurança. Ela oferece proteção em um acidente, mas dirigir com cuidado, um estilo de vida saudável, é o verdadeiro salvador. Prevenir o acúmulo de placas é muito mais fácil se você controlar sua glicemia, mantiver um peso corporal saudável e moderar seu consumo de álcool. Essas etapas reduzem a inflamação e o estresse oxidativo, dois grandes culpados pelos danos arteriais. Cheque UPS e exames de sangue regulares também podem detectar mudanças sutis, permitindo que você faça ajustes muito antes de uma crise. Crie um plano pessoal. Refeições balanceadas ricas em fibras e fitonutrientes, exercícios consistentes, como caminhadas rápidas ou yoga, e estratégias para a redução do estresse, como meditação, sono adequado ou hobbies. Essas mudanças fundamentais vão potencializar os benefícios da aspirina ou até mesmo torná-la desnecessária. Viajamos por 4.000 anos de história da aspirina, desde a casca de salgueiro na antiguidade até as prescrições modernas. Desvendamos como a aspirina funciona e por que ela é tão eficaz em prevenir coágulos sanguíneos, e também porque aumenta o risco de sangramentos. Exploramos o debate entre prevenção primária e secundária, deciframos as diretrizes de 2022, investigamos a FIB-LPA e a diferença entre aspirina infantil e de dose adulta. Aprendemos sobre suplementos naturais, exames diagnósticos avançados e a urgência de intervenções de estilo de vida. Em última análise, não existe uma solução única quando se trata de aspirina. Apenas uma escolha pessoal, guiada por dados. Compartilhe isto com alguém que você ama, seja ele já usuário de aspirina ou apenas curioso se deve começar. Curta este vídeo ou post e inscreva-se para ficar por dentro de atualizações importantes sobre saúde. Mas, acima de tudo, converse com seu profissional de saúde para uma avaliação individualizada. Reúna seus exames de sangue, estudos de imagem
histórico familiar e fatores de estilo de vida. Um comprimido minúsculo pode salvar vidas, mas nada substitui o poder do conhecimento e das decisões deliberadas e personalizadas. Seu coração e os corações de quem você ama merecem nada menos que isso. Para qualquer dúvida ou avaliação mais específica, consulte sempre o Doutor Saúde e compartilhe este conteúdo com quem você se preocupa. Juntos, podemos ajudar a proteger corações e preservar vidas.